Estende suas mãos para cá e ore comigo, ore por mim, ore por esse momento. Você que precisa na palavra de Deus, você que está em casa também, se você pode orar, estende suas mãos, ore onde você está. Senhor, nós te agradecemos. Já percebemos um agir diferente, um mover diferente no dia de hoje. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado, Espírito Santo, por tudo que já está liberado para acessarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós necessitamos da tua voz, necessitamos das tuas direções, necessitamos do teu auxílio, necessitamos, Pai, a tua palavra é capaz de arrebentar com cadeados. A tua palavra descortina, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua voz, Espírito Santo, se ouça nesse lugar para a glória do Senhor. Muitas pessoas ensinam muitas coisas e há um desejo grande das pessoas. Hoje mesmo um rapaz estava falando comigo. Poxa, eu estava lá em São Paulo, cara, eu vi você. O cara fez um curso, cara, botou 1000 e poucas pessoas dentro do auditório. As pessoas sedentas por aprender. Só que o cara não tinha muita coisa para ensinar. E as pessoas estavam todas lá, eu fiquei pasmo. Porque as coisas que eles falavam, o que ele falava era básica. Mas a verdade é que tem muita gente ensinando muita coisa boa. E muita gente que tem muito para ensinar. Mas existem muita gente que está ensinando o que ainda não viveu. Porque na verdade a sede das pessoas de aprender, de crescer, de mudar, de melhorar algumas coisas também é muito grande. De estabelecer as suas metas, de viver restauração, de ressignificar algumas coisas, de mudar algumas coisas para viver outras coisas. Uma palavra em alta nos dias que vivemos é remodelar, redefinir, ressignificar. A restauração, ela quase sempre é antecipada por uma interrupção. Se você vai restaurar a sua cozinha, vou reformar a cozinha, vou mexer na pia, vou mexer nos azulejos, primeira coisa que você faz, fecha o registro. Você interrompe a água, você interrompe o uso do fogão, porque vai haver uma restauração. E às vezes uma restauração, ela é precedida por uma interrupção. Às vezes algumas coisas podem ser interrompidas, às vezes quando Deus quer fazer algumas coisas em nós, Ele é capaz de interromper algumas coisas param de funcionar e Ele nos desperta para nós. Ele começa a mexer numa área espiritual e às vezes Ele interrompe algumas áreas naturais. Toda vez que Deus interrompe algo em nossa vida, no nosso mundo físico, Ele está chamando atenção para algo espiritual, que Ele precisa mexer, que Ele precisa mudar e que nós precisamos ser despertados e melhorar. Jesus, ao falar de sua missão na terra, Ele falou sobre boas novas. Eu vim para pregar as boas novas do meu Pai. Jesus é alguém inovador, Ele sempre está tentando nos levar para um nível de cima, para um novo nível, para uma esfera maior de coisas. Na verdade, Deus é um treinador que sempre vai forçar você a você romper os teus limites e subir ao degrau de cima. Deus, na verdade, sempre está nos esperando no degrau de cima. Não significa que Deus não pode ir buscar alguém que possa ter caído, tropeçado, enviar os seus anjos ou coisas parecidas, mas Deus está nos esperando no degrau de cima. Deus está assim: sobe, filho, vem para o degrau de cima, vem para o nível de cima. E quando você chega nesse nível de cima, Ele vai para mais um. Parece que algumas coisas, não sei se você já teve a sensação, parece que você está orando por algumas coisas, para que as coisas aconteçam, e você ora, e você busca para chegar, e parece que quando você chega, parece que Ele vai e joga. Alguém já teve essa impressão? É porque Deus, na verdade, vai forçar você, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Isaías 43:18 vai dizer: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebeis ainda, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos de nós podemos olhar para trás e perceber que às vezes perdemos tempo com algumas coisas? Podemos ter perdido tempo com pessoas, perdemos tempos em situações que não deveríamos ter entrado, poderíamos ter tomado atitudes diferentes, poderíamos ter feito diferente. O que acontece é que Deus
tem preparado coisas novas e dependente daquelas velhas que possam não ter sido tão boas assim. Por que, pastor, você pensa assim? Porque o céu não para de funcionar. Porque Deus está em movimento, em constante movimento, em constante coisas novas, em constante. Existem planos de Deus para a sua vida, independente se os teus planos deram errado, os planos de Deus foram estabelecidos para você para dar certo. Você viveu coisas que deu errado, mas tem coisas que podem dar certo. Não é porque teu passado foi ruim, não é porque algumas coisas não deram tão certo assim no teu passado, que o futuro que Deus pode ter estabelecido, planejado para você, seja ruim também. Não podemos encarar o novo e ir em direção ao novo, ao futuro, ao amanhã. Muito se fala sobre o futuro e se mistifica o futuro, mas não podemos caminhar em direção ao amanhã sendo a mesma pessoa, com a mesma mentalidade, do mesmo jeito. Não espere um futuro melhor se você mesmo não está pronto para viver e receber as novidades que o futuro vai trazer. Existe um futuro que Deus preparou para você, mas o futuro que Deus preparou para você não está esperando você. Ô pastor, como assim? Como o futuro que Deus preparou para mim não está esperando, não está me esperando. Não está esperando você que é hoje, está esperando você que vai se tornar. Não está esperando você de agora, está esperando você de amanhã. Porque Deus, quando prepara um plano, prepara um propósito, está contando com o teu crescimento. Ele preparou uma grande obra para vocês, que muita gente recebe promessa de Deus e não vive. Porque os anos passam, o tempo da promessa chega, mas a pessoa continua sendo a mesma pessoa. Quando a promessa olha para ele e fala assim, mas não é essa pessoa que Deus falou que eu ia encontrar. Você não pode passar os anos e chegar no tempo da promessa, com promessas futuras, com coisas que Deus prometeu para você lá na frente, você chega lá do mesmo tamanho. Deus está contando que você vai chegar lá mais desenvolvido, mais crescido. Mateus 9, versículo 16 e 17, vamos ler juntos, um texto muito conhecido nosso. O tema da mensagem hoje é: o vinho novo é melhor. Mas se eu fosse dar outro tema, seria: Deus está te esperando no degrau de cima. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, em odres novos, e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse... Era só até o 17, desculpa. Jesus disse isso em um momento onde os religiosos estavam criticando a ele e os seus discípulos. Eles estranhavam porque Jesus sentava com publicanos, porque Jesus sentava com pecadores, porque Jesus sentava, evangelizava as prostitutas, andava no meio de pessoas, levando a mensagem, e eles falavam, mas como é que pode? Você senta com publicanos, você senta com pecadores. E Jesus falou, mas eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de cura, porque eles não estão se comportando de acordo com os padrões da religião judaica. E Jesus fala, porque eu estou preocupado com outras coisas. Jesus renuncia a si mesmo, porém jamais renuncia à autoridade divina. Jesus se entrega ao serviço, porém não faz aliança com ninguém a não ser Deus. Ele dá a sua vida pelo mundo, porém não fica cativo do mundo. O modo de Jesus ser era diferente do modelo dos religiosos. E Jesus não se importava também, e não se desculpava por isso. Ele estava vivendo aquilo que Deus o enviou para ser, sendo quem ele era. Quando se é diferente, geralmente você é criticado. Jesus não deixava que as críticas o intimidassem ou o desanimassem. Algumas pessoas desanimam muito rápido. Algumas pessoas podem começar alguma coisa, que Deus disse que iria fazer, e qualquer palavra que recebe desanima. Qualquer crítica que recebe já acabou com ela.
Você precisa ser mais forte do que isso, porque você não pode achar que você vai crescer, vai viver propósito, vai em direção àquilo que Deus tem para você, e nada vai se levantar contra você. Que ninguém pode falar nada, nenhuma pedrinha pode entacar em você. Você precisa decidir, você precisa se alinhar e não ser daqueles que desistem facilmente ou desanimam facilmente. Pelo contrário, o jeito de Jesus desafiava os críticos a chegarem perto do padrão dele. Como eles não conseguiam chegar perto do padrão de Jesus, eles criticavam Jesus, mas Jesus vinha para o padrão deles. Ele fala de roupas e de vinho. Não se põe remendo novo em uma roupa velha. Na época as roupas não se tinha roupas como temos hoje. As roupas eram mais caras e as pessoas não tinham um armário tão vasto e tão grande. Então quando fala não se coloca pano novo remendo em roupa velha, porque a gente sabe que a roupa quando é velha já lavou várias vezes, ela já encolheu. E um tecido novo não. Então se você coloca um remendo de um tecido novo que não passou por um processo de lavagem e encolhimento, com a roupa velha que passou, quando ele encolher, vai torcer, vai ficar totalmente diferente, pode rasgar o outro tecido. E o ensino dele vem trazer algumas coisas. Ele ensina que ele não vem nos trazer um conserto, um remendo. Ele vem trazer muito mais do que isso. Jesus não veio trazer um remendo, Jesus veio trazer um renovo. Ele não veio remendar a nossa vida, ele veio transformar a nossa vida. E ele ensina através do vinho que o seu modelo, as verdades que ele trazia a respeito do reino de Deus e as coisas que ele anunciava, ele falava para os religiosos: olha só, tudo que eu tenho para ensinar, tudo que eu estou falando não vai caber dentro desse modelo religioso de vocês. O odre vai arrebentar, vocês não estão preparados para receber o que eu tenho se vocês continuarem sendo a mesma pessoa. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Precisamos entender que a obra de Cristo não é algo para nos dar novas coisas. A obra de Jesus em nossa vida não é algo estabelecido para nos dar novas coisas, e sim para que fazer de nós alguém novo. Alguém novo vive novas coisas. Algumas pessoas, não há problema em você querer chegar na igreja buscando alívio. Não há problema em você chegar na igreja e ir orando por cura, por libertação. Não há problema em você chegar na igreja precisando de um socorro emergencial espiritual. Há problema em permanecer sempre nesse nível do alívio. Precisamos entender que a obra de Cristo não é algo para nos dar novas coisas, é algo para fazer de nós alguém novo. Amém, gente? Amém. Não se trata somente das coisas que nós iremos viver, mas sim de nós mesmos, de quem iremos nos tornar. O maior propósito de Deus em enviar Jesus não foi para mudar nossa vida, foi para mudar a nós. Ninguém constrói uma história de sucesso cheio de derrotas, cheio de mazelas, cheio de rancores. Ninguém vive uma vida extraordinária com pensamentos ainda medíocres dentro de si. Ninguém avança para uma nova etapa com tristezas, com amarguras, com experiências antigas sangrando, gritando dentro de você. Algumas coisas precisam ser saradas, precisam ser curadas, e é isso que ele vem fazer. Porque se ele faz uma obra só por fora de nós e não por dentro de nós, se o nosso interior não for curado, não for sarado, não for totalmente transformado e mudado, aquilo que ele transformar do lado de fora, a gente estraga aquilo de novo. Porque o que está acontecendo do lado de fora da nossa vida é resultado de como a nossa vida está por dentro. Eu lembro do meu pai, quando entrava no meu quarto, olhava e tinha uma cueca pendurada na antena da televisão, que tinha aquela antena em cima da televisão nessa época ainda. Uma meia para lá, a gaveta armada. Ele falou: rapaz, eu olho esse quarto, eu não preciso nem se perguntar a tua nota, nem preciso ir lá saber,
Porque de acordo com o teu quarto está, o resultado do que você está vivendo do lado de fora da tua vida é o resultado de como está por dentro. Então Jesus está dizendo, se eu não mudar por dentro, não muda por fora. Não adianta mudar por fora se eu não mudar por dentro. Então Ele não vem para mudar as áreas da sua vida, Ele vem mudar você, vem mudar nós. O problema de algumas pessoas é acharem que Deus vem consertar as coisas da vida dela. Não, Deus vem consertar nós. É a gente consertado, a gente endireitado, o seu coração em paz, o seu interior sarado, o seu interior curado. Você conserta tudo e coloca tudo no lugar. O mal de muitos crentes muitas vezes é querer que Deus faça aquilo que nós podemos fazer. Primeiro Deus cura a gente, depois Ele constrói nosso futuro. Se você tem um carro na garagem e esse carro está vazando óleo, você sabe que se um carro estiver vazando óleo e você andar com ele, você pode bater o motor e o prejuízo será muito maior, correto? Se você tem um carro na garagem e está vazando óleo na caixa, ou se tem algum problema, o freio está à beira de parar, você dá a chave do seu carro e fala, pode viajar para um filho seu? E por que você acha que com a sua vida que não está toda endireitada ainda, você quer que Deus mande você para o futuro que Ele tem para você? Às vezes parece que Deus deixa a gente na garagem e deixa a gente estacionado. Mas eu recebi promessa, mas a coisa não anda, porque você precisa ser transformado. Nós precisamos ser transformados para ir em direção ao futuro que Ele tem. E às vezes não é o futuro que não chega, não é a promessa que não chega, é a gente que não acelera o processo, aceitando o molde, o processo, o agir. Vou dar um exemplo, existe um monte de gente que tem chamado, mas insiste em não fazer nada. Ele tem um chamado, ele sabe que Deus tem uma obra com ele, ele sabe que ele pode render mais do reino de Deus, sabe que pode ser um instrumento das mãos de Deus, sabe que pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus, mas ele não se envolve. Não se envolve por quê? Porque é teimoso. Aí fica na garagem. Ou em outras áreas da vida. Às vezes sabemos que precisamos estudar, precisamos desenvolver, precisamos crescer, precisamos fazer algumas coisas, mas não fazemos. Mas queremos que Deus cumpra suas promessas e cumpra seus propósitos. Todas as promessas têm suas premissas. Você já viu que às vezes na Bíblia, quando Deus falou com Salomão, se andar nos caminhos do seu pai, eu vou. Salomão, se a transformação interior que Jesus nos proporciona através da obra do Espírito Santo, é isso que irá nos proporcionar a viver coisas maiores em Deus. Quando somos transformados em um odre novo. Deus não vai transformar sua história antes de transformar você. Por que fala que não se coloca vinho novo em odre velho? Fala para alguém assim, você não pode ser um odre velho. Porque muitos sabem, vou falar para se alguém não sabe. O odre é aquela vasilha de couro de carneiro, com a tampa, e quando se colocava vinho nele, o vinho novo expele gases, e ele fermenta, e os gases esticam o couro. Então o couro, quando é novo, ele aceita o alongamento, ele aceita a estica. Então se ele está novo, ele cede, ele aceita, igual roupa nova, está cedendo, daqui a pouco não cede mais. Daqui a pouco você vai abaixar, ela vai... Não vai ceder, vai aguentar mais não. Então o odre, se ele já cedeu o que tinha que ceder, já colocou vinho novo uma vez, vinho novo, tá, então ele já esticou, ele não aguenta mais, você coloca outro vinho novo, ele já está a ponto, não tem como ceder. Então quando fermenta aquilo que é novo, presta atenção, Guapimirim. O novo que Deus vai trazer sobre a sua vida vai gerar pressão. E muita gente não aguenta. Por quê? Porque não está preparado, porque não foi transformado, porque não foi moldado, então não aguenta a pressão. Porque você vê que alguns aguentam a pressão e... Rapaz, mas aguenta a pressão. Por que aguenta? É porque já foi preparado para aguentar. Olha o odre. Ei, odre feio, meu Deus do céu, sangue de Jesus. Passa até um despacho aí, tira isso daí, rapaz.
Mas é mais ou menos isso aí. Obrigado, obrigado. Palma para ele se esforçou. Mas era uma vasilha de couro. Deus não vai transformar a sua história antes dele transformar você. O que Jesus nos propõe é o seguinte: as verdades do reino de Deus vão transformar você, vão lavar você, irão limpar você para uma nova pessoa nascer no lugar da velha pessoa, e só assim uma nova pessoa pode viver uma nova história. A religião é capaz de aprisionar uma pessoa, e mesmo ela servindo em algum lugar, ela pode continuar triste, porque não há uma transformação genuína. Ela pode estar servindo no lugar, pode estar servindo aquele propósito, ter aquilo como missão, e mesmo assim não estar totalmente transformado, vivendo como um odre velho, onde somente o velho pode ter o lugar. Por isso a importância de nós crescermos. E por que eu estou sempre aqui falando? Leia livros. Eu anuncio livro para você, não é para ficar você comprar livro para ganhar dinheiro, não. É para você ganhar conhecimento, é para você crescer em áreas da vida. A importância de crescermos, de desenvolvermos. Os princípios não mudam, mas os propósitos sim. Os princípios não mudam, mas as gerações mudam. Princípios são inegociáveis. Os princípios não mudam, porém as estratégias para se estabelecer algo podem mudar. Algumas pessoas podem ser resistentes a algumas coisas. O que você precisa ter é que os princípios, eles precisam ser bem estabelecidos. Princípios são muros que nos defendem, princípios são as colunas que nos sustentam. Eles não mudam, a Bíblia não vai mudar, não precisa ser atualizada, nada disso. Mas algumas outras coisas podem sim mudar, estratégias podem mudar, propósitos podem mudar. As gerações mudam, a maneira de se comunicar muda. Então por isso que você precisa adquirir conhecimento. Porque quando você adquire conhecimento, você começa a ampliar a sua visão. Uma pessoa que estuda para uma prova, nem sempre eu não sei você, nem sempre a gente lembra tudo que estudou, correto? A gente estuda e caramba, às vezes alguma coisa você não lembra. Então não adianta você chegar na prova, se você não estudou, pedir para Deus te lembrar o que você não estudou, porque Deus vai ser injusto com aquele que estudou. O Espírito Santo não vai ficar te revelando a resposta para você passar numa prova de um concurso público, porque ele vai ser injusto com quem pagou o preço. Mas agora, se você fala, Espírito Santo, eu estudei, eu li sobre isso, mas eu não estou conseguindo lembrar, é outra coisa. Então, a sua mente é capaz de adquirir conhecimento, e o conhecimento vai expandir a sua mente, a sua visão. Tem uma frase de Martim Lutero que é maravilhosa, que ele diz: sei que não sou tudo que deveria ser, nem tudo que serei, mas uma coisa eu sei, já não sou mais quem eu era. Você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode estar no mesmo nível de fé, o mesmo nível de espiritualidade, o mesmo nível de intelectualidade de anos atrás, de 1 ano atrás, de 5 anos atrás. Porque você mesmo pode estar atrasando algumas coisas da sua vida. Ou seja, o que Martim Lutero falou? Eu sei que não sou tudo que deveria ser, nem tudo que serei, mas uma coisa eu sei, já não sou mais quem eu era. Ou seja, sou melhor do que ontem. O eu hoje é melhor do que do ano passado, do que da semana passada. Existe um problema quando você é a mesma pessoa. Deus está te esperando no degrau de cima. Ele vai forçar os teus limites e falar: vem, sobe aí, se esforça. O que ele falou para Jesus? Esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te. Às vezes queremos coisas, queremos as promessas sem o esforço, sem pagar um preço, sem fazer o que podemos fazer. Queremos prosperidade, queremos prosperar nos nossos negócios, só queremos que Deus faça uma mágica em nossos negócios, sem nos atualizarmos, sem estudarmos, sem nos profissionalizarmos, sem perdermos horas de sono, muitas vezes pagando um preço caro para arrumar as coisas,
Você não pode ser, as promessas de Deus, o que Deus planejou para você no futuro não está esperando a pessoa de hoje, está esperando a pessoa do futuro, e a pessoa do futuro não pode ser a mesma de hoje. Tem que ser alguém melhorado, alguém mais crescido. Você não pode chegar no teu futuro do mesmo tamanho, porque a promessa vai olhar para você e falar assim: caramba, mas eu estava programado para um cara melhor, mais desenvolvido, mais crescido, mais maduro. E às vezes quando o tempo da promessa chega, às vezes não se cumpre em nossa vida porque nos encontra do mesmo jeito. Aleluia, vocês estão tão quietos hoje. Se eu não cresço, eu não desenvolvo, se eu não mudo e não renovo, se eu não me torno a cada dia melhor, eu fico sempre com aquela impressão de que a estação nunca chega, a estação de Deus nunca chega. Nunca chega, o que Deus tem para fazer nunca chega. Porque às vezes nós é que não estamos prontos para receber o vinho novo que Ele tem para nós. Não podemos continuar sendo os mesmos para sempre. Princípios são inegociáveis, valores são inegociáveis, porém crescer não significa deixar para trás aquilo que eu acredito ou que eu defendo. Crescer significa melhorar, realizar de maneira melhor. Se eu não me tornar um odre novo a cada estação, aquilo que é novo não terá espaço em mim. Hebreus 13, 8 e 9 é o que vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Jesus é o mesmo ontem, porém será também o mesmo amanhã e eternamente. Jesus é o mesmo ontem e será eternamente, porque Ele não está preso ao tempo. E não tem como Deus melhorar, não tem como Deus ficar maior do que Ele é. Não tem como Deus ser mais magnífico, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o tudo, Ele é o princípio, Ele é o fim. O ontem não é como hoje, não será como é, porém Jesus será o mesmo para sempre. Quem não muda nessa história, presta atenção, porque quem não muda nessa história é Jesus. Ele não muda. Ele não está preso ao tempo. Agora, nós devemos mudar e crescer, porque nós estamos presos a esse tempo. O que pode definir alguém que atingiu maturidade? Nós podemos ter alguém com uma idade de 25 anos mais maduro que alguém que tem 35. Porque começou a trabalhar mais cedo, porque estudou, porque se preparou, porque se atualizou, porque colocou a mão na massa mais cedo, já viveu mais experiências, às vezes já viveu mais do que alguém de 35 anos. Como nasceram os relógios suíços? Como nasceram os relógios suíços? Dois caras crentes. A história diz que alguns protestantes simplesmente pensaram em alguma coisa: vamos fazer um relógio que, se Deus for usar um relógio, nós vamos fazer aquele relógio que Deus vai usar. Vamos fazer um relógio tão excelente que Deus vai usar esse relógio, o melhor que nós pudermos fazer. Se Jesus fosse usar o relógio, seria esse. Os primeiros foram feitos em torno de 1700, 1800. No entanto, o que eles fizeram naquela época nem se comparam com o que os suíços fazem hoje, porque eles fizeram o melhor daquela época, foi aprimorando, foi melhorando, conseguiram melhorar aquilo que se faz. Assim deve ser nós. O que eu posso entender com isso? O que eu fiz para Deus no passado, o que eu fui como cristão no passado, no ano passado, é uma coisa. Eu fui o melhor que eu pude, porém agora eu estou em outro tempo e preciso ser um odre novo. Se vangloriar das vitórias passadas não vai tornar você um odre novo, mas se submeter ao senhorio de Cristo, a transformação que Ele tem para nós. Deus é inovador, Deus é disruptivo, Deus é alguém que vai nos empurrar para romper limites, romper fronteiras a todo momento. Os novos planos que Deus vai estabelecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, não foram projetados para o ano passado, foram projetados para o futuro, para nós estarmos como um odre novo, para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Sendo o velho homem com a antiga mentalidade, não iremos viver tudo que Deus tem de glorioso para nós.
Coloque a mão sobre a sua cabeça, ore pela sua mente, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela minha mente, eu oro pelos meus pensamentos, eu oro Senhor, traga as tuas ideias, traga teus propósitos, traga os teus planos, para que o meu interior esteja como um odre novo. Senhor, traga cura, traga direção, lava minha mente, lava meu coração, lava meu interior, para que eu possa estar como um odre novo. Eu não posso ser um odre velho, Pai. Eu não posso ser algo que se rebenta com facilidade. Eu não posso ser um odre que já está frágil, que não se renova, que não se refaz, que não se restabelece. Senhor, em nome de Jesus, renova o meu interior, renova a minha mente, renova nosso coração, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. O vinho novo se coloca em odres novos. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: portanto, caros irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que apresentem vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe o mundo moldar você. Não se molde com o padrão do mundo. Não formem opiniões em torno dos pensamentos e as circunstâncias somente desse sistema, desse mundo. Não construa sua identidade em torno desse mundo somente. Paulo continua falando que sejamos transformados. A palavra transformar-se do grego tem origem da metamorfose. Não é uma melhora, é a transformação de um ser. Você se transforma em uma nova criatura, em uma nova pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo: sejam transformados, e só assim vocês poderão experimentar o novo que Deus tem. Nossa mente é poderosa, a mente é algo extraordinário. O diabo não precisa nos prender muitas vezes. O diabo não precisa nos acorrentar muitas vezes. Basta ele jogar um vírusinho dentro da sua mente, do seu sistema mental, e algumas coisas descarrilham como nunca poderiam. Estresse, baixa estima, raiva, hostilidade, preocupação, rancor, tristeza, depressão. Basta ele colocar um vírus no nosso sistema, em nossa mente. Por isso que a Bíblia vai dizer: sejam renovados na vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes, se não temos uma mente renovada, uma mente que é capaz de entender as coisas espirituais de Deus, porque algumas pessoas vivem milagres e outras pessoas não vivem milagres. Eu estava aqui nesse culto, vou dar um exemplo que acabamos de viver, e quando eu vim subindo, o Espírito Santo me mostrou pessoas quase se rastejando, sem forças. E quando eu comecei a andar aqui, o Espírito Santo falou: faz o apelo. Eu falei: mas Deus, eu vou fazer o apelo, nem preguei. Mas Deus, eu não posso fazer isso porque eu não preguei. Mas Deus, o certo é eu pregar primeiro e eu fazer o apelo depois. O certo não é fazer isso, porque às vezes Deus não quer se mover de acordo com os meus pensamentos, de acordo com aquilo que eu acho certo, de acordo com um padrão estabelecido. E às vezes a nossa mente, ela não é capaz de processar, de entender as coisas sobrenaturais e de aceitar. Ao mesmo tempo que você precisa ter os pés no chão, precisa ser seguro de si, não fazer nenhuma loucura com o seu dinheiro, com as suas coisas, com a sua vida, ter os pés no chão, mas você também tem que ter os olhos do céu e tem que ter a sua mente ouvindo as direções de Deus, porque às vezes Ele pode falar para você: anda! Mas não tem chão. Eu falo: só coloca o pé que eu coloco o chão. Uma coisa é você andar nas direções de Deus, e outra coisa é você fazer loucura sem direção de Deus. Aí você dá com os burros na água mesmo, porque não teve direção nenhuma de Deus para você fazer isso. E você fala: mas Deus fala: não mandei você se mexer, não mandei você fazer nada. Precisamos, muitas vezes o que você precisa, você não precisa sair dos problemas, você precisa ser transformado mesmo em meio aos problemas, porque uma nova mente, uma nova pessoa, uma nova visão vai fazer com que você saia dos problemas, vai te dar uma direção para sair deles. Não há como viver uma nova vida sendo a antiga pessoa. Vinho novo, odre novo. Não será um novo tempo que trará coisas novas à nossa vida, à sua vida, mas um novo ser vai trazer um novo tempo. Às vezes estamos querendo um novo tempo. Quero viver uma nova história, quero viver um novo tempo.
Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um novo tempo. Tem gente que muda de casamento, muda de marido, muda de mulher, quer viver um novo tempo. Dá 1 ano, filho. Porque não é um novo tempo que vai trazer, é uma nova pessoa. Um novo tempo não faz de você uma nova pessoa, mas uma nova pessoa gera um novo tempo para você. Louvor pode subir, louvor pode subir. Jesus não nos oferece um conserto ou um remendo. Ele nos oferece renovo, restauração, renovação, transformação. Às vezes precisamos sim aceitar as transformações, as mudanças que Deus deseja estabelecer em nossa vida. O texto diz que vinho novo em odres velhos, se foram colocados, arrebentam os odres. Eu, como pastor, já vi muita gente se arrebentar sozinha. Não foi o diabo, não foram outras pessoas. Sozinha ela se arrebenta, porque não muda, não se atualiza, não entende a necessidade de se tornar um odre novo, insiste em permanecer odre velho, sem aceitar a transformação. E às vezes o vinho novo de Deus continua vindo, mas se você não está pronto, se você é um odre velho, você não aguenta a pressão e você realmente arrebenta. Aí não consegue permanecer, não consegue continuar, não consegue prosseguir. As coisas sempre são interrompidas, as coisas sempre são paradas. E o texto diz odres novos. Não podemos simplesmente querer o que o Evangelho pode nos oferecer, sendo um odre velho. Podemos até experimentar e sentir um pouco da melhora de Deus, mas não é suficiente. Não adianta somente querer e não se comprometer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você realmente quer viver o que Deus tem para você, você precisa se comprometer. Te falo sem medo de errar. Você não vai viver o que Deus tem para você sem se você se comprometer. Eu não estou dizendo de você ficar aqui na igreja, de ficar só servindo, de ficar enfornado, de vir para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Não, é se comprometer com a causa do Evangelho, se comprometer com o reino de Deus, se comprometer com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, em se tornar um odre novo, se comprometer com a vida de Deus em você, se comprometer com a presença do Espírito Santo, se comprometer em se afastar do pecado, se comprometer em crescer espiritualmente, se comprometer em se preparar para viver a promessa. A preparação. Vamos lá. Alguém que vai viver algo novo, seja no esporte, seja alguma coisa, seja que vai passar no concurso, vai ser juiz, sei lá o que vai ser. Geralmente antes disso acontecer, o que ele está fazendo? Se prepara. A preparação antecipa a conquista. A preparação antecipa a vitória. A preparação precede a honra, precede um novo nível, precede o novo de Deus. Agora preste atenção, você está se preparando para quê? Vou falar de costas. Há quanto tempo você vive a mesma vida? Há quanto tempo você tem a mesma rotina? Há quanto tempo nada novo acontece? Nada novo acontece porque você não faz nada novo, ai! Eu quero que Deus faça algo novo para mim. E Deus vai falar para você: faz algo novo para mim também. Está se preparando para quê? Você não está se preparando para nada e quer que Deus faça alguma coisa? Gostaria de falar outras coisas para você.
3:1, fica de pé, vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu amigo Rony diz: Nicodemos questionou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez numa barriga da sua mãe e nascer novamente? Jesus falou: em verdade asseguro que não, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Nicodemos era alguém, era uma referência na comunidade judaica. Nicodemos era íntegro. Nicodemos era mestre. Nicodemos tinha boa reputação. Nicodemos tinha bom testemunho. Nicodemos conhecia as escrituras. Nicodemos não fumava, não cheirava, não roubava, não se prostituía. Nicodemos tinha uma vidinha reta. Mas nem esse que tinha bom testemunho, nem esse que era uma referência da comunidade judaica, Jesus poupou. Falou: Nicodemos, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, se não for transformado, Nicodemos, não basta você ser bonzinho, tem que ser transformado, tem que experimentar uma metamorfose, tem que experimentar uma transformação. Se não for transformado, você não verá o reino de Deus. Nem Nicodemos ele poupou, ele não vai poupar você, não vai poupar nós. Não se trata de deixar isso, não se trata de deixar aquilo. Porque tem gente que pode parar de fumar, pode parar de beber, pode parar de se prostituir e realmente não experimentar uma transformação genuína, e não abrir todas as portas e deixar Deus entrar e proporcionar essa mudança que só Ele pode fazer. Não significa somente deixar as coisas para trás, significa abandonar certas coisas e nunca mais tê-las em nossas vidas. Significa não ser mais quem eu era. Significa dar um adeus à velha criatura, à velha pessoa. Significa se deixar ser transformado pela renovação da sua mente. Uma nova pessoa vai gerar um novo tempo em sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Comece a orar no seu lugar. Comece a falar com Deus. Fala: Deus, eu quero me tornar um odre novo. Jesus, vem sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu quero sair daqui um odre novo. Eu quero experimentar o novo que o Senhor tem. Eu quero ser transformado, eu quero ser moldado por Ti. Eu quero ser moldado. Fala: Deus, pode colocar a mão sobre a minha vida, sobre a minha história. Me ajuda, abre meus olhos, Pai. Abre meus ouvidos, Senhor. Me mostra o caminho. Tenha coragem para falar: Deus, me mostra o que eu preciso deixar para trás e o que eu preciso mudar. Eu quero ser um odre novo para experimentar aquilo que o Senhor tem.